Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral fazendo 7 anos, né, que tem na sua gênese essa ideia de discutir e criar o pensamento crítico, trazendo pessoas que podem contribuir com o nosso pensamento, trazer com o nosso desenvolvimento democrático, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. E ninguém melhor para a gente tratar desse assunto, comemorando, né, nessa leva de pessoas que estão sendo entrevistadas aqui no Cultura Geral, estão trazendo hoje o Jamil Chad. Jamil, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, é um prazer te receber aqui nas terras das Alterosas e também nesse clima temperado pelas ondas do rádio em Curitiba, viu? Meu caro Edson, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e pela iniciativa. É um momento absolutamente decisivo para quem acredita na democracia, é um momento decisivo para o Brasil no mundo e, acima de tudo, para a gente definir quem é que nós queremos ser nos próximos meses, né? Isso mesmo. O Cacai esteve aqui, né, esses dias e ele falou exatamente isso, né? A gente precisa fazer esse enfrentamento, né? Até puxou minha orelha um pouquinho, que na hora que eu coloquei uma questão mais filosófica, ele falou, não, vamos para o embate, vamos para o enfrentamento, porque está com muita força, com muita vontade. É esse o clima que a gente está enfrentando mesmo, Jamil, de enfrentamento disso tudo que a gente está vendo aí? É isso tudo mesmo. Não é uma ficção, não é uma teoria da conspiração. O mundo está mostrando para a gente que existe uma enorme mobilização da extrema-direita mundial em socorrer Jair Bolsonaro. A extrema-direita no mundo precisa do Brasil. A extrema-direita no mundo perdeu nos Estados Unidos e conta com países entre insignificantes ou muito pequenos. Ou seja, aquele projeto da extrema-direita no mundo de redefinir a agenda internacional, de redefinir valores e redefinir, inclusive, o direito internacional, ele esbarrou nas derrotas em vários lugares no mundo. E, portanto, a extrema-direita não pode se dar ao luxo de perder o Brasil. Dito isso, o que vem acontecendo é uma mobilização dessas várias forças ultraconservadoras, ultra-religiosas em várias partes do mundo para ajudar Bolsonaro a se reeleger. Ederson, não por conta de Bolsonaro. Bolsonaro, no fundo, é insignificante para o movimento de extrema-direita no mundo. O que eles precisam é do Brasil nesse movimento. E aí, claro, o governo de Jair Bolsonaro precisa ser mantido no poder para que a agenda reacionária possa sobreviver. Portanto, é uma eleição que não envolve apenas o destino do Brasil, é uma eleição que também envolve o destino da extrema-direita no mundo. É um desafio para todos nós, Jamil? Certamente, é um desafio para todos nós, é um desafio para a imprensa, é um desafio para as várias instituições da democracia. Eu digo, meu caro, a imprensa é parte da infraestrutura da democracia, né? Existem outras, certamente, não é a única, mas ela é uma delas. E aí, quando nós somos atacados, quando eu sou atacado, quando a Patrícia Campos Melo é atacada, nós não somos atacados por sermos jornalistas, mas pelo papel que a imprensa desempenha na democracia. Então, para você entender o motivo do ataque à imprensa, você precisa entender que é a democracia que está sendo alvo de uma guerra. E aí você precisa entender, certamente, que se o ataque é contra uma jornalista ou um jornalista, a vítima, no fundo, é a própria sociedade. Não estamos aqui falando da defesa do jornalista ou do jornalismo. Estamos falando aqui na defesa do acesso à informação para que a população possa ter capacidade de tomar uma decisão. É por isso que a imprensa é alvo de ataque. Como você falou, é tudo isso? É tudo isso. A gente tinha uma impressão há poucos anos que não, isso é discurso político para a campanha eleitoral. Não, não é mais discurso político para a campanha eleitoral. O que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos e meio foi um desmonte
de uma eficiência incrível da democracia e do Estado de Direito, e das instituições e de vários dos controles que existem justamente para as áreas mais vulneráveis, para as minorias. Se a gente achar que isso aqui é um governo de pessoas amadoras, que não sabem o que estão fazendo, a gente não vai entender nada. O que está acontecendo é um ataque absolutamente deliberado, planejado e com um objetivo. E vamos reconhecer aqui, em 3 anos e meio, eles foram extremamente eficientes nesse desmonte. O Jamil, esse negócio da guerra híbrida está muito atual, está muito forte para quem está nos ouvindo agora. Guerra híbrida é um ataque sistêmico, né, feito por essas forças conservadoras que vem de todos os lados. A gente está sobre esse ataque o tempo todo, nesse momento? Tá sobre esse ataque o tempo todo. Tem gente dizendo, bom, mas eu ando na rua, não tem nada acontecendo. Olha, pessoal, vamos ser claros, não esperem pelos tanques. Talvez eles nunca venham. Talvez esses tanques nunca venham. Porque o que vem acontecendo já é o desmonte de várias instituições, ao mesmo tempo desse ataque híbrido. O que é o ataque híbrido, no fundo? É uma tentativa de manipular e de sequestrar a nossa consciência, o nosso pensamento. O que está em jogo hoje é para onde o nosso voto vai, né? Agora, no lugar de uma campanha aberta, livre, justa, em que as duas partes vão ali tentar mostrar o que elas têm a oferecer, o que vem acontecendo é justamente o uso das redes sociais, da tecnologia, do analfabetismo digital, que ainda é muito grande em uma parte substancial da população, para justamente hackear a tua consciência, hackear, criar uma realidade paralela. E justamente a gente às vezes não entende, puxa, mas como é que aquele grupo pensa aquilo de fato? Porque de fato uma realidade paralela foi apresentada como a única realidade. Eu vou dar um exemplo. O Bolsonaro foi visitar o Putin, né? Quando saiu do encontro do Putin, ele disse, coincidência ou não, depois do meu encontro com ele, Putin retirou as tropas. Você se lembra disso, né? Nós todos rimos, não foi? Nós todos ridicularizamos. O Bolsonaro, pelo amor de Deus, o cara acha que ele fez isso. Bom, alguns dias depois foi feita uma pesquisa de opinião e quase 30% das pessoas questionadas essa parcela acreditou que ele, de fato, tinha tido uma influência na guerra na Ucrânia. Ou seja, sim, eles sabem que essa guerra híbrida, que a desinformação deliberada é uma arma de guerra, é uma arma política e que vem sendo utilizada todos os dias, absolutamente todos os dias. A desinformação passou a ser uma estratégia de poder. Perguntei isso para o Cacai aqui e nós falamos... Aliás, perguntei para o Daniel Omar Pérez, para o Safatli, para todo mundo, essa figura do Steve Bannon. Uhum. Ele está capitaneando essa aglomeração de pessoas ou de ideias conservadoras que está hoje a serviço do bolsonarismo no Brasil? Ele é uma das figuras. Ele está com sérios problemas agora, né, com a justiça americana, mas ele não é o único. A rede ultraconservadora e a rede reacionária internacional, ela é mais ampla, ela é sólida, ela é profunda, ela envolve vários outros países e vários outros atores. É um golpe contra a extrema-direita, o fato dele ter sido alvo de um indiciamento, etc. Certamente, porque ele era extremamente hábil e ele entendeu algo rapidamente. Ele precisava justamente criar uma espécie de internacional reacionária, não uma internacional socialista, mas uma internacional reacionária. Ele foi buscar isso. E vários partidos de extrema-direita na Europa, curioso, não se falavam muito. Eram partidos que disputavam a liderança da extrema-direita. Tinham visões, de fato, diferentes em vários aspectos. O próprio Orbán, vamos colocar aqui claramente, ele não tem a mesma visão da pandemia que o Bolsonaro teve. Na Hungria, a questão da pandemia foi muito séria. E ele atuou de uma forma muito clara em frear a pandemia. Ou seja, não há uma total uniformidade. Agora, o que é que existe como uniformidade? A estratégia de poder. O que percebeu o Orbán? Se ele seguisse Bolsonaro,
ele eventualmente poderia perder a eleição. O que ele fez lá? Ele fez o contrário. Ele reforçou o seu regime autoritário usando a pandemia. Então, colocando máscara, colocando limitações, assumindo poderes que ele sequer tinha antes, justamente nessa forma. Voltando à questão do Steve Bannon, ele é um elemento fundamental? Foi. Agora, não é o único e não adianta achar que uma prisão de Steve Bannon significa o fim do movimento de extrema-direita pelo mundo. Ô, Jamil, eu não quero usar muito... Depois do Cacá, eu tenho que fazer esses recortes. Eu não quero usar as coisas mais filosóficas, não. Eu quero ir mais para o ataque mesmo, para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo. E eu acho que as pessoas que vão nos assistir, esse programa tem esse papel, a eleição do Lula no primeiro turno é significante demais nesse momento? E aí eu vou emprestar a análise do Steve Levitsky. Tá? Não sou eu quem estou dizendo. Steve Levitsky é um professor da Harvard, o diretor, na verdade, de um dos principais centros de estudos da Harvard, e autor daquele best-seller Como as Democracias Morrem. Ou seja, é alguém que está longe de ser um comunista ou do Partido Comunista Chinês, nada disso. É um acadêmico extremamente sério e que falou de uma forma muito clara que a melhor forma de barrar uma eventual tentativa de golpe ou uma eventual tentativa de fraude na eleição é justamente uma ampla aliança para uma vitória no primeiro turno. Isso seria a maior resposta que qualquer tipo de argumento de fraude poderia ter. Se você conseguir isso, segundo ele, existe uma grande possibilidade de que você desmonte aquele aparato que pode ser montado para denunciar a fraude, para denunciar algum tipo de irregularidade. No segundo turno, se nós formos para o segundo turno, segundo ele, vai ser uma batalha. Vai ser uma batalha e com um risco de que você tenha, por exemplo, ali no final, 55-45, né? Ou 53-47. E aí, o risco é muito maior de que a fraude seja argumentada. Não que ela tenha existido, mas que ela possa colocar. Vou te dar um exemplo. Tem Leandro Demore, também amigo, jornalista, fez uma avaliação bastante correta e que também tem circulado bastante, mostrando que esse negócio de intimidar gente do PT ou de qualquer um que vota no Lula tem um efeito muito inteligente, no fundo, por parte da extrema-direita. Qual é esse efeito? É você pensar duas vezes se você vai colocar um adesivo do Lula no teu carro, né? Você está levando teus filhos na escola pela manhã, você não quer nenhum problema, né, com os teus filhos. Então, eu vou evitar colocar um adesivo do Lula. Aí eu vou evitar sair com a camisa vermelha. Eu vou evitar, no dia da eleição, sair com as bandeiras e com as estampas da oposição. O que vai fazer o outro lado? Vai sair com verde e amarelo por todo o país. E aí, quando vier o resultado da eleição e não for confirmada a vitória do bolsonarismo, eventualmente vão gritar, mas que absurdo, só tinha gente de verde e amarelo na rua. Como é que você agora pode dizer que vocês venceram? Então, tudo isso vai ser jogado, tudo isso está nesse pacote extremamente perigoso que nós estamos vivendo. É um projeto? Com método, com objetivo e com dinheiro. É um projeto. Sem dúvida nenhuma, desde o começo, a gente perdeu muito tempo rindo deles. A gente perdeu muito tempo fazendo memes. A gente perdeu muito tempo chamando eles de goiabeira. E agora, enquanto a gente achava que era um grupo de teatro mambembe, e sem ofensa aos artistas, mas enquanto a gente achava que era um circo, etc., o que existia de fato era um projeto extremamente eficiente de desmonte de tudo aquilo que a gente achava que estava consolidado. Sabe, eu acho, não sei, talvez nós somos da mesma geração, mas principalmente a geração seguinte a nós, veio com um sentimento de que a democracia estava no nosso certidão de nascimento, né? Olha, nada vai tirar esse... A gente nasceu na democracia, isso aqui faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa história, não há risco algum de que a democracia seja retirada. E, de repente,
a gente está descobrindo que não é bem assim. Eu me lembro uma vez, isso já faz uns 20 anos, eu conversando com o Javier Solana. O Javier Solana era o secretário-geral da OTAN, espanhol, tinha sido ministro das Relações Exteriores da Espanha, e naquela época que eu conversava com ele, era o secretário-geral da OTAN. Perdão, não era mais secretário-geral da OTAN, ele era chefe da diplomacia da União Europeia, naquele momento. Eu não sei, não me lembro como a conversa foi numa direção em que a gente começou a conversar sobre a democracia no Brasil. E eu perguntei, o senhor acha que a democracia no Brasil está consolidada? E ele bateu nas minhas costas e falou, fique tranquilo, sem risco nenhum de que a democracia no Brasil se desfaça. Talvez a gente tenha dado por certo, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em tantas outras partes, de que isso era algo irreversível. E a gente está vendo que não é irreversível. Jamil, o Leste, o Christopher Leste, escreveu A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Não sei se você já teve acesso a esse livro. Se não tiver, eu posso te enviar. Eu tenho ele. E ele fala muito dessas divisões que aconteceram, de pautas e tal. E eu percebi que ele já estudava isso lá e finaliza o livro em 94 e traz a filha dele. Ele morre, né, em 94, a filha dele publica em 95. E esse livro é muito esclarecedor, porque entende-se mesmo que esse projeto ele é a longo prazo, né? A gente está vendo, a partir de não só do Mensalão, mas principalmente da Lava Jato, que essa desconstrução foi bem arquitetada, né? Do Estado, não só do Estado Democrático de Direito, mas também das instituições que a gente vive. E o Daniel Amar Pérez fala aqui, no programa que nós gravamos, por isso aqui, me parece que essa ideia capitalista ela não se dá bem com a democracia, né? Ela sobrevive muito bem num processo fascista ou ditatorial. Está por aí, Jamil, essa ideia neoliberal, esse conceito neoliberal, ele tem esse ar autoritário que a gente vira e mexe, a gente aguça os nossos desejos, vamos dizer assim? Gostaria de acreditar que não, mas, infelizmente, os exemplos ao longo da história mostram que sempre que existe algum tipo de questionamento mais profundo, existe a reação do outro lado que desmonta, em parte, a democracia e o Estado de Direito. Então, infelizmente, a história mostra que isso, sim, pode acontecer. Mas eu acho que não é algo inevitável. Por que eu acho que não é algo inevitável? Porque eu acho que existe uma outra forma de organizar essa relação entre o capitalismo e a própria democracia. Eu digo isso porque eu vivo, no caso, num país, na Suíça, que consegue conciliar de uma forma hipócrita, vamos ser claros, né? Com muito dinheiro sujo do mundo inteiro, com muita fraude no mundo inteiro, com muito desmonte da democracia no mundo inteiro. Mas, internamente, há uma coincidência. Não é o único. Você tem países como a Nova Zelândia, você tem a Escandinávia, etc. Mas você tem razão em dizer essas são as minorias. Vamos colocar em números isso aí. O Instituto Sueco da Universidade de Gotemburgo publicou faz poucas semanas um estudo muito revelador que mostra que só 6% da população mundial, 6% da população mundial vive em democracias plenas. 6%. Ou seja, a democracia é o luxo do luxo do luxo. É o privilégio de uma minoria no planeta, né? Então, vamos ver o que tem além da democracia plena. Aí tem vários modelos híbridos, vários modelos semi-autoritários, onde, sim, você tem um sistema capitalista que funciona. Então, não há uma garantia de democracia com o capitalismo. Acho que esse é um dos pontos principais. Não há nenhum tipo de garantia, na verdade. E se não houver uma resistência e uma pressão, não vai ser o mercado que vai estabelecer isso tudo. Certamente não. Certamente não. Então, é algo muito perigoso. Então, vou só dar um exemplo aqui do que é curioso, inclusive do papel do Estado. Quando surge a pandemia, teve algo que me chamou muito a atenção, que foi justamente todos aqueles neoliberais que pediam Estado mínimo, privatização de tudo,
a retirada do Estado das atividades produtoras, quando começou a pandemia, eles saíram gritando: cadê o Estado? Cadê o Estado? Precisamos do Estado. É mesmo. Agora, né? Agora precisamos de hospital, agora precisamos de leito, agora precisamos de acesso à vacina grátis. Agora não é só acesso à vacina grátis, é acesso à ciência. E a ciência, obviamente, financiada pelo poder público. Então, eu acho que a pandemia coloca várias lições, uma delas é essa, tem um limite, ou, na verdade, não tem limite para o capitalismo, mas o resultado é a morte. Eu queria te perguntar o seguinte, tem algumas pessoas que têm trabalhado no campo do digital, a Ive Brussa tem que fazer, o César Calejon, e tantos outros que têm trabalhado, né? Até o Gustavo Mendes também teve por aqui. Como é que a gente precisa pensar esse novo modo operandi de trabalhar no nosso, né, vamos dizer assim, que é o meu também, no campo progressista, entendendo essas novas formas de comunicação que faz parte daquilo que nós falamos um pouco atrás, que é a guerra híbrida. Nós precisamos entender mais sobre isso, Jamil, ocupar mais, né? E a gente vê, por exemplo, uma dificuldade muito grande entre os líderes, né, os candidatos, por exemplo, em ocupar esse espaço, né? Porque hoje a mídia é muito fragmentada, né? Você tem, por exemplo, você está na Suíça, eu estou aqui em Belo Horizonte e em Curitiba ao mesmo tempo. Daqui parte para outros campos, nessa micro-região de Belo Horizonte, então chega aí a quase 1 milhão de pessoas, fragmentalmente, né? E como é que é entender tudo isso? Esse papel é fundamental, entender isso, Jamil? É fundamental. E aí não é só o nosso papel que é fundamental, você tem uma situação em que os próprios inventores da internet, há poucos anos, a web completou 30 anos, falava até com o Tim Berners-Lee, que foi um dos inventores da web, ele extremamente preocupado que era necessário, a partir de agora, repensar a web, repensar aquela invenção que prometia conectar o mundo. Ele conectou o mundo, mas ele também manipulou de uma forma inédita as consciências, as decisões. Então, sim, primeiro, nós precisamos todos ter, eu acredito que nós não tivemos, nós estamos tendo a força, no caso eu, você e a nossa geração, mas a geração mais jovem precisa ter nas escolas aulas claríssimas sobre o que está por trás dos algoritmos, das redes sociais, de como funciona esse mundo. Eles precisam ser educados da mesma forma que a nossa geração talvez era educada sobre geografia, né? Para entender justamente o que está por trás, não só pelo perigo da pedofilia na internet, ou não só isso, ou de hackers que podem roubar o teu cartão de crédito, não só isso. O funcionamento desse instrumento, dessa arma ultrapoderosa que é a internet, precisa ser alvo de uma transparência na sociedade. Justamente para você entender por que é que aquele vídeo chegou a você, por que é que aquele documento circula. E até mesmo para identificar a desinformação. Vou te dar um exemplo que para mim foi muito, muito chocante e foi muito revelador. Em São Paulo, cometeram algum erro de avaliação e me colocaram num grupo de Zap de multimilionários, lá em São Paulo. Eu nunca entendi por que eu estou nesse grupo. Eu fiquei sempre em silêncio no grupo, né? Afinal de contas, eu queria até observar e entender como funcionava, ou o que se comentava num grupo daqueles que controlam basicamente a economia do nosso país. Começa a pandemia, todos senhores de idade, no grupo. Começa a pandemia, algumas semanas depois, já com os casos explodindo no Brasil, um deles coloca uma mensagem, letras garrafais, bandeiras do Brasil, você pode imaginar, dizendo o seguinte: estamos salvos, acabou a pandemia, foi descoberto que a cloroquina funciona. E aí todos celebrando o fim da pandemia e da cloroquina. Eu pensei, eu fico em Genebra, eu cubro a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e eu pensei,
esses velhinhos vão morrer. Se eu não, ou se alguém não falar para eles que isso é uma grande mentira. E vamos só também colocar uma questão aqui. Ninguém na OMS torceu contra a cloroquina. Isso não existiu. Ninguém torce contra um remédio. Agora, a constatação é de que ele não funcionou. E aí, quando ele não funciona, é obrigação das autoridades dizer: Ederson, não beba água pensando que é remédio contra a AIDS. Não é. Simplesmente é assim. É a responsabilidade da autoridade falar aquilo. A OMS vai lá e fala: não, olha, pessoal, a cloroquina não funciona, etc. Passam alguns dias e sai do CDC, do Center for Disease Control nos Estados Unidos, que é basicamente a NASA do controle das doenças no mundo, dizendo o seguinte: não, a cloroquina não funciona, não só não funciona, mas, por favor, instituições de ensino, instituições de pesquisa, parem de gastar dinheiro com a cloroquina. Essa era uma carta pública que o CDC publica. Ederson, eu peguei essa carta e coloquei naquele grupo de Zap. Né? Falei, puxa, eu preciso informar para esse pessoal que não são pessoas más, simplesmente pessoas que acreditavam numa desinformação. Coloquei a carta lá dizendo, pessoal, olha, pode parecer até uma notícia muito positiva, mas olha só, infelizmente o CDC nos Estados Unidos está dizendo isso aqui. E coloquei a carta. Qual foi a reação? Jamil, essa carta foi adulterada. Essa carta é fake. Aí você pensa, não. Aquela notícia primeira da cloroquina, sem fontes, sem nenhum tipo de referência, aquilo tinha mais credibilidade que uma carta de uma instituição. Por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que é que existe esse nível de desconfiança em relação à imprensa, e a gente tem que colocar essa pergunta, e às instituições científicas, etc. E por que é que uma notícia sem fonte nenhuma, sem esclarecimento nenhum, sem prova alguma, é basicamente aplaudida por todos? A gente precisa perguntar isso, voltando à tua pergunta, porque simplesmente o mundo não estava preparado para a era digital. Não estava preparado para isso. Agora, há tempo, vamos jogar fora, vamos voltar à máquina de escrever. Não. Vamos, de fato, colocar limites claros na desinformação, vamos, de fato, ensinar nossos filhos a ler a internet da forma que a gente não leu, que é justamente aquela questionando, perguntando, sabendo por que aquele conteúdo circula e por que o outro não circula. É um desafio gigante? Gigantesco. Gigantesco. Mas se ele não for feito, é a própria democracia, é a própria ciência, é a própria confiança, é o próprio pacto social que é desmontado. Jamil, por que essa ideia de desmontar esse pacto, né? Que foi criado, todo mundo entendeu ali, e é obviamente que a partir da década de 70 entende-se que esse modelo repressivo já não funcionava mais, né? Isso também tem a ver com o modo de produção, né? Então, você tem hoje, por exemplo, a autorrepressão. Você tinha as instituições que reprimiam o sujeito, a sexualidade das pessoas. Hoje a pessoa se autorreprime, né? Não precisa mais. Que é o sujeito que é dono de si mesmo, que é empreendedor de si mesmo. Então, ele produz mais, ele se trabalhou 6 horas, trabalha 20, trabalha 10. Esse modelo que está aí nos coloca de joelhos para poder realmente entender tudo isso. Mas trazer isso para a realidade nossa está sendo muito difícil, porque a nossa geração é que meteu o pé na porta para a tecnologia. E eu estou entendendo que a nossa própria geração, parte dela, não está entendendo isso e está querendo retroceder. Né? E daí vem controle de subjetividade, um monte de conceitos aí que a gente está percebendo. Qual é o tamanho dessa empreitada nossa, Jamil? É gigante, porque, de fato, eu tenho sérias dúvidas se fecharam, se o mecanismo de censura vão funcionar. Sinceramente, com a capacidade da tecnologia de criar canais, criar subterfúgios, eu tenho uma impressão de que isso não vai funcionar. Você tem toda a razão. E aí vamos partir, por exemplo, da questão trabalhista, né?
Na França, eu acho que outros países no mundo talvez tenha começado, mas eu ouvi isso. Na França, eu moro na fronteira, basicamente, com a França, isso foi um debate muito acalorado. Foi estabelecido o direito a se desconectar. Direito a se desconectar. Ou seja, do trabalhador terminar aquele dia, aquelas 8 horas de trabalho dele, e não precisar atender o zap do chefe, e não precisar responder ao cliente. Ou seja, de fato desconectar. É saudável, não é saudável? Não sei, não sei. Mas é uma reação, é algum tipo de reação. Não tô aplaudindo aqui, não estou dizendo, olha, vamos seguir o modelo francês. Não, o que eu estou dizendo é que, em alguns lugares, algumas reações começam a aparecer. Né? Vão ser suficientes? Não sei. Né? Vai ter de envolver as empresas de internet, se a gente quer algum tipo de garantia. Quais? Também não sei. A verdade é essa. Aconteceu um episódio comigo bastante curioso. Eu entrevistei aquela garotinha vietnamita que, nos anos 70, é aquela garota da foto que sai nua enquanto as bombas caem, aquela foto famosa, você deve se lembrar, ela sai correndo do vilarejo dela, ela está completamente nua, corpo queimado, e aquele incêndio atrás na aldeia dela, basicamente no vilarejo dela. Ela sobreviveu e há poucos anos eu entrevistei. Eu entrevistei e fiz uma matéria com a foto dela de hoje e aquela foto que é icônica, faz parte da história da humanidade, aquela foto. E coloquei nas redes sociais. E veio uma mensagem. A sua publicação está proibida, porque ela mostra a nudez. Né? Aí você pensa, puxa, vai ser um desafio muito grande. Porque ali não era a nudez que estava sendo demonstrada, era o horror da guerra. Né? Mas a tecnologia, pelo menos naquele aspecto, não identificou como uma foto icônica do século XX, e sim colocando talvez no mesmo barco, no mesmo grupo, da própria pornografia ou até da pedofilia. Né? Então, tudo isso mostra que é extremamente difícil essa tarefa. É uma tarefa que não vai ser fácil. Agora, na minha opinião, se a gente criou tudo isso, eu acho que existem mecanismos de, pelo menos, dar civilidade a tudo isso. Vou dar um outro exemplo. Eu fui, há poucos anos, ainda quando o Assange estava na Embaixada do Equador, em Londres, fui entrevistá-lo. E aí eu confesso a minha própria ignorância. Era o começo desse debate sobre a internet, sobre o risco da internet. Né? E ele dizia, Jamil, esse é um mecanismo de roubo da sua privacidade como jamais aconteceu na história. Porque mesmo que você, Ederson, não coloque nenhuma foto tua nas suas redes sociais, o teu irmão, o teu primo, o teu tio, o teu amigo que você foi no churrasco no fim de semana, colocou alguma coisa e acabou dizendo onde você estava. Então, de uma forma gratuita e sem a nossa consciência, muitas vezes, nós estamos entregando para um sistema todas as nossas informações. Ele falava algo muito interessante, dizia o seguinte: o que você pensou no dia 16 de fevereiro de 2016? Não tenho ideia. Bom, ele também não. Mas o Google tem. Porque provavelmente você entrou no mecanismo de busca e colocou alguma palavra ali, porque provavelmente você estava pensando em alguma coisa, em algum artigo, em alguma informação, algum destino de alguma viagem que você ia fazer. Então, se você não sabe de tudo, o que você pensou no passado, tem um mecanismo, tem um instrumento ultra poderoso no mundo que tem, sim, essa informação. O perigo é como ela vai ser usada. Né? Para essa teoria da conspiração, não sei, tenho dúvidas, principalmente quando a gente vê o que é possível ser feito com a tecnologia, o que os americanos fizeram com a tecnologia em termos de espionagem. Então, é real esse desafio, o desafio é um desafio, não adianta você dizer, mas eu não tenho nada para esconder. Não, não é isso. Não é só isso. A privacidade é um direito.
É um direito. Se a gente vai abrir mão desse direito, vamos ter que conversar bem seriamente, porque não é uma tarefa simples. E aí pergunta, qual é o pacto de sociedade em que os seus indivíduos não têm mais o direito à privacidade? Extremamente complicado. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui entrevistando esse grande intelectual e pensador, Jamil Chad. Ídolo do padre Júlio Lancelotti, né? Nosso grande irmão e amigo de São Paulo, com essa luta incansável lá pelos irmãos das ruas. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Jamil, o que a gente pode aprender com as eleições na França, em que o Macron ganha mais uma vez da Le Pen, mas a extrema-direita tem um avanço, né? E a eleição também nos Estados Unidos e isso que tem acontecido na América Latina. Como é que a gente pode fazer uma leitura desses momentos todos? Ederson, essas eleições foram muito importantes, essas várias aí que você citou. Vamos começar pela francesa, que fica aqui do meu lado. Houve um movimento extremamente importante, que a gente precisa entender qual foi esse movimento. A da normalização da extrema-direita, a da conscientização da extrema-direita de que ela tinha um certo patamar. Ela não conseguia passar a marca de 30%, 32%, e o que ela faz, o que a Marine Le Pen faz, ela muda o discurso, ela não muda o discurso, ela decide, daqueles itens que ela tinha na prateleira, colocar na frente do consumidor aqueles mais moderados, supostamente mais moderados, mas aqueles que iam direto à questão, vamos dizer assim, fundamental do dia a dia das pessoas. Por exemplo, custo de vida extremamente elevado hoje na Europa diante da guerra na Ucrânia, etc. O que ela faz? Traz esse tema para o centro do debate e não a xenofobia, a imigração, o ódio aos estrangeiros, não. Ela traz justamente esse assunto. O que isso faz? Faz com que ela deixe de ser vista como aquela estridente porta-voz do racismo. Ela deixa, em parte, de ser vista como uma ameaça. Ela parte para falar sobre a vida de todo mundo. Então, é uma estratégia eleitoral extremamente eficiente, porque teve um impacto direto e ela teve o melhor resultado da história da extrema-direita na França. Né? Então, é algo que precisa ser observado com muito cuidado. Eu, sinceramente, tenho sérias preocupações em relação à eleição daqui a 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque o Macron não vai poder se reeleger, né? Então, quem está no poder, claro, tem uma certa vantagem, porque usa a máquina do Estado, e do outro lado você tem uma extrema-direita que entendeu que se na época da eleição trouxer para campo os jogadores que basicamente circulam em qualquer setor, ela pode ser melhor aceita. E isso que aconteceu de fato. De fato, aconteceu isso. E, de fato, você teve gente, inclusive pessoas que eu conheço, dizendo, não, ela mudou. Não, basta olhar o programa, pega lá o programa lá dela, de governo, você vai ver que todos os outros aspectos da extrema-direita continuavam presentes, só que não estavam mais no debate público. Né? Então, continuava a falar sobre os imigrantes, continuava a falar sobre o cristianismo como a religião da Europa, continuava a falar sobre a questão identitária,
Ou seja, você não teve uma mudança da extrema-direita, você teve uma mudança da estratégia. Esse ponto número 1 no caso francês. No caso americano, eu sinceramente acredito que se não fosse a pandemia, o Trump teria levado, teria vencido a reeleição. E eu acho difícil ele ter perdido a eleição se não fosse a pandemia. Por quê? Porque a economia vivia uma certa estabilidade naquele momento. Mais uma vez, o discurso econômico poderia vingar. Não estou aqui defendendo, hein, pelo amor de Deus. Obviamente, eu só estou tentando fazer uma avaliação do que poderia ser as reações diante dessas eleições. Mas também há algo muito importante que a gente precisa entender nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Trump perdeu a eleição, mas o movimento de extrema-direita não acabou. Talvez a gente precise levar isso como uma lição muito clara. Eventualmente, Bolsonaro vai perder a eleição no Brasil, mas o bolsonarismo, hoje a gente chama isso de bolsonarismo, em outros momentos pode ter outro nome, mas a ultradireita reacionária, que tem um certo arcabouço de valores, ela não vai desaparecer. Então, também é uma lição que vem dos Estados Unidos. Agora, tem uma outra lição que eu acho que ela permeia tudo isso e permeia também um pouco das eleições na América Latina, que talvez seja também um pouco de esperança. Vamos também falar um pouco de esperança aqui. A extrema-direita mostrou que ela tem um projeto de poder. Eu não tenho certeza se ela tem um projeto de governo. O que ela tem, e em várias partes do mundo isso fica muito claro, é um desmonte do que existia, mas não deu tempo para nenhum deles montar a alternativa. Então, o que o governo Bolsonaro fez em 3 anos e meio foi um desmonte muito eficiente. O que o Trump fez foi uma tentativa de desmonte mais complicada, porque as instituições dos Estados Unidos não toparam esse desmonte que o Bolsonaro fez aqui. E na América Latina, você vê como reação a busca de governos que tragam planos, projetos, não para vencer a eleição, mas projetos para resolver alguns dos problemas principais. É um momento muito interessante do cenário político mundial, certamente. Ô Jamil, a gente tem que fazer esse esforço democrático de trazer essas discussões para o palco da vida real, né? Trazer essas discussões mesmo. É quase que se fosse uma militância em tempos modernos, né, como era de rua, e hoje a gente vai ter que travar essa militância ou essa defesa democrática, como foi feito na década de 80, na década de 70, em defesa da democracia. A gente vai ter que fazer esse papel de novo em um novo modelo? Vai ter. Eu acho que esse foi o grande erro. A gente achou que já estava conquistada e que não tinha mais erro, que estava ali, esse é o nosso regime e esse regime democrático não vai desaparecer. Eu acho que a gente esqueceu que ele é construído todos os dias. E aí, mas vamos também pensar que isso não é só uma construção no momento de eleição. O que eu sinto falta, o que eu tenho dito em várias universidades, inclusive escolas, palestras que eu dou para a garotada, façam qualquer tipo de envolvimento, busquem qualquer tipo de associação, de qualquer coisa, de catar lixo, de limpar parque, de ajudar a entregar sopa, o que for. Isso é resistência, isso é fazer política. Qualquer associação de bairro, o envolvimento da juventude nessas associações, nesses grupos, nessas ONGs, que seja ambiental, que seja de imigração, pode escolher, tanto faz no fundo do assunto, mas é o envolvimento da sociedade nos debates políticos que vai garantir que justamente isso não seja desmontado. Porque quem se envolveu sabe o quanto custa uma conquista, sabe como é difícil modificar uma lei para ampliar direitos. Então, o envolvimento de uma nova geração na política não é lançar candidatos só. Não é isso. O envolvimento da sociedade na política é o envolvimento no debate político, na ação política mais ampla e não partidária só. Você ter esse envolvimento. Então, é uma questão que a gente vai ter que colocar. Não adianta dizer, eu não sou nem fascista,
nem de esquerda. Não, então, vamos lá. Né? Não é essa a questão. A questão é, você está ou não está comprometido com um sistema democrático, com um Estado de Direito? Essa é a pergunta que vai ter que ser feita para todo mundo, o tempo todo. Agora, neste ano, fundamentalmente, mas para os próximos anos também. Porque a gente viu, alguns ficaram surpresos, nossa, tem gente que defende a ditadura. Então, a gente não lidou com ela, a gente não tratou dela, a gente não ensinou o que ela representa. Não houve uma tentativa deliberada de conscientização. E aí, claro, não há como imaginar que a sociedade, então, vá simplesmente saltar aquela etapa. Eu acho extremamente importante que a gente entenda que vai ter de ter educação e vai ter de ter ação. É o que eu chamo de insurreição, mas insurreição não armada, não é a violência, é a insurreição de entender o que significa quando tiram um direito. Por exemplo, eu gosto de falar disso com as pessoas, às vezes, mais reacionárias. Você gosta de fim de semana, não gosta? Gosta. Você gosta que o teu emprego termina às 6 da tarde? Não gosta? Gosta. Que a tua mulher tem direito a 4 meses de licença maternidade? Não gosta? Gosta. E salário mínimo também. Então, tudo isso, alguém morreu por isso. Tudo isso teve protesto, teve gente na rua lutando por isso. Isso não caiu da árvore. Isso não foi criado junto com o empreendedorismo capitalista. A gente sabe muito bem o que aconteceu. Né? Foram décadas de luta para a existência do fim de semana. Né? Então, vamos lá. Quer demonizar os direitos humanos? Então, vamos abandonar toda essa história de conquistas, porque essas são conquistas reais. Né? São conquistas reais que hoje todo mundo tira proveito. Os falam, não, mas isso é coisa, né, da esquerda, direitos humanos. Olha, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, ela foi pilotada pela mulher do Roosevelt. Né? Cadê o comunista lá? Não, obviamente que não existe. Né? Obviamente que designar o conceito de direitos humanos como algo de esquerda ou comunista é simplesmente não entender a própria história dessas conquistas sociais. Deixa eu fazer mais um intervalo, fazer o último intervalo aqui, que o primeiro bloco foi grande, né? E aproveitei bastante as considerações do Jamil. A gente vai fazer esse último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, deixando um abraço aqui para o grande amigo Fernando, lá da editora Contra a Corrente, né, que possibilitou essa entrevista, meu amigo Rafael Valim também. Eu queria dedicar esse último bloco, Jamil, falando um pouco da sua literatura. Como é que a sua literatura nos ajuda a entender esse momento? Você escreveu o luto, escreveu uma série de coisas, teve tantas coisas assim, e tantas elucidações, né, para quem te acompanha sobre esse momento. Mas como é que a literatura pode nos ajudar no campo do formador de opinião mais intelectualizado? Mas como que, aí que está o ponto-chave, né? Como que as pessoas que consomem a sua literatura
devem conduzir isso no dia a dia para quase que um pasquim, né? Convencer o outro a abraçar essa causa de não ruptura democrática ou alguma democracia, como disse o Safatli aqui, ele falou assim, tivemos democracia em alguns lugares, né? A periferia, por exemplo, ela nunca chegou de fato, né? Então, mas isso que nos resta de um pouco de liberdade, como que a gente deve trabalhar isso e sua literatura pode nos ajudar e quem consome a sua literatura militar nesse campo? Como é que a gente pode pensar tudo isso juntos? Vamos lá. O que eu tento fazer, principalmente com a avalanche de desinformação que existe, é promover uma espécie de revolução dos fatos. Trazer fatos, né? Muitos fatos. Uma exaustão até mesmo de fatos, de dados, mostrando, não que essa é a minha opinião, mas mostrando dados de como o mundo é desigual, de como o mundo não precisaria ser desigual, de como existe alimento para todos, mas eles não chegam para todos, que o mundo tem a capacidade de produzir alimentos para quase 2 planetas, mas você tem quase 1 bilhão de pessoas sem alimentos. Então, que sistema é esse que promove isso? Por exemplo, um dado, um fato, né? ou pelo menos é uma tentativa, erradicar a pobreza no mundo. Não, isso é utopia, não pode ser, etc. Bom, olha, vamos lá. Jeffrey Sachs, um economista americano, fez a conta, ele estudou isso, e ele chegou à constatação de que se nós, basicamente, se o mundo gastasse 170 bilhões de dólares por ano durante 20 anos, ou seja, 170 bi todos os anos durante 20 anos, erradicar a pobreza no mundo seria possível. Falar, puxa, mas é muita grana. 170 bi por ano durante 20 anos é muita grana. É muito dinheiro. Mas, Ederson, ano passado, 2021, o mundo gastou 2 trilhões de dólares em armas. Então, calma aí. Então, dinheiro tem. Claro que tem. Né? Então, o que eu tento, pelo menos nos textos, nos livros, é trazer a informação para armar essas pessoas. Ou armar quem estiver disposto a entender essa situação. Armar do quê? De argumento. Armar de consciência. Né? E não aceitar a versão que vem sendo colocada ou aquela outra. Não, mas não, pobreza, puxa, não, mas isso faz parte da história da humanidade, é impossível superá-la. Não, não é possível superar. Né? Esse é um elemento. Um outro elemento que também, isso eu já fiz no que se refere ao futebol, não sei se você... Eu escrevi muito tempo, mais de 10 anos, me dediquei bastante à governança do futebol. Acima de tudo, porque eu, como torcedor, me senti traído por aqueles que controlavam o futebol. Quando eu descobri o que era o futebol, eu me senti traído. Aquela minha emoção, aquela minha paixão, que era legítima, ela enriquecia um grupo pequeno de pessoas. Né? Então, o que eu tentei fazer também, num livro específico sobre futebol, chamado Política Propina em Futebol, era informar ao torcedor, olha, vamos torcer? Vamos torcer. Eu não estou sugerindo aqui o fim do futebol, nem demonizar o futebol. Mas o seguinte, o jogo está acontecendo nesse estádio por esse motivo. Ele acontece nesse horário porque a televisão que comprou ele quer nesse horário por motivo XY. O adversário é aquele por aqueles motivos. O jogador que está sendo convocado por aqueles motivos. Não porque você acha que ele é melhor do que o lateral do Cruzeiro ou o lateral do Atlético. Não. É porque ele cumpre uma função econômica ali. Então, o que eu tenho que fazer, seja no futebol, ou seja na explicação de política externa, ou seja na questão da democracia, é dar subsídios, dar dados, elementos, para que as pessoas possam, ao ler, falar, puxa, se isso aqui é de fato os fatos, eu penso ou vou poder pensar de outra forma. Teve casos super curiosos.
de pessoas que me ligavam na questão específica do futebol, dizendo: caramba, Jamil, que livro duro. Olha, mas eu vou te dizer, posso continuar torcendo para a seleção brasileira? Isso é claro que pode. Essa não é a questão. A questão é saber o que a gente vai fazer com isso. Quanto a gente vai reivindicar daquilo. E quanto a gente não vai deixar ser enganado. Né? Então, aquela seleção que entra em campo dizendo que ela é nacional, usando as cores nacionais, dizendo que ela nos representa e cantando o nosso hino, olha só, ele é um produto privado. Né? Então, temos que saber essas coisas para poder tomar uma decisão. Pois a decisão aí é individual de cada pessoa. Esse chá de não alienação é duro, né? Mas temos que seguir. Né? É pena não ser burro, que aí eu não sofria tanto, né? Olha, mas eu vou dizer, eu era um moleque que ia no Morumbi quarta, domingo, a minha juventude inteira. Uhum. E aí, quando você descobre, né, que... eu digo, claramente, fomos enganados. Né? Uhum. Mas é porque você não sabia? Porque você... Não. É porque simplesmente não tinha mergulhado para entender que aquela cadeira está ali por um motivo que não tem nenhuma relação com um jogo. E a tua emoção, que é transformada em compra de camisa, em compra do hot dog, em levar teu filho no estádio, etc., tudo aquilo é transformado, eu acho, pelo menos, numa das maiores transferências de renda da história. Só que da população para um grupo muito pequeno de oligarcas da bola. É isso aí. Ô, Jamil, muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. Você quer deixar algum recado para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Porque eu acho também que faz parte, né? Se você tem alguma preferência, se você não tem alguma preferência, se você quiser deixar algum recado, está aberto. Aqui o programa é livre e a palavra também é livre e solta. Você faça esse final para a gente. Eu acho que vou até usar um trecho do meu último livro, que é O Luto, que é da Contracorrente, inclusive, do Fernando. O Fernando, nosso super agente, você conhece muito bem aí também, o Rafael e toda a equipe. No livro, o que eu tento mostrar é que, primeiro, o luto não é de luto da morte, é o luto da luta, é o verbo, eu luto. E que se nós formos usar os mesmos instrumentos daqueles que querem desmontar a democracia, que querem desmontar, basicamente, o Estado de Direito, não vai funcionar. Simplesmente porque, primeiro, nós não sabemos usar as mesmas armas, né? Nem quero ter aquelas mesmas armas deles, mas o ódio não vai ser derrotado com mais ódio. Isso não vai acontecer. Né? Não adianta a gente pensar que esse é o caminho. O que a gente vai ter que buscar é ampliação de direitos, é ampliação de garantias, é ampliação das instituições como bases sólidas para a sobrevivência do sistema. Como fazer isso? Denunciando, reportando. Não há reconciliação de um país, de uma nação, com base no esquecimento. Então, vamos precisar da justiça, sim. Agora, do ódio, não vai. Não vai porque ele simplesmente apenas vai agravar e não vai trazer a solução. A nossa solução que a gente precisa é a ampliação dos direitos, sempre. No luto, esse é um dos pontos principais do livro, da questão dessa busca. E para quem tiver interesse, o livro é curtinho, em 2 horas, uma sentada, a pessoa lê. E te agradecer muito aí pelo espaço. Eu que agradeço e queria deixar uma frase do Clube da Esquina, aqui do Beto Guedes, né? Cantando no Clube da Esquina, que é emblemático para esse momento. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Não é isso? Jamil, um grande abraço, um beijo no coração. Muito obrigado por nos ajudar a comemorar 7 anos de cultura geral, 7 anos desenvolvendo pensamento crítico aqui no programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu caro. Tudo de bom para vocês e bom desafio do resto do ano aí para todos nós.
Cultura Geral. Apoio Newton Campus, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.